Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 7 do conteúdo Equilíbrio de corpos rígidos. Bem, nesta videoaula eu vou fazer alguns comentários adicionais, sobre o equilíbrio de corpos rígidos, que tratam sobre as restrições impróprias, de alguns problemas e sobre elementos estaticamente indeterminados, Então, só para encerrar, a parte teórica do capítulo, eu vou fazer esses comentários adicionais, como eu acabei de falar aqui para vocês, e que vocês vão perceber, como é importante a gente ter o conhecimento, sobre os tipos de apoio, as restrições de movimento que eles impõem, consequentemente, as forças de reação que eles geram, e quando é que a gente tem casos, de apoios que não garantem o equilíbrio, ou que a gente utiliza tantos apoios, ou seja, mais do que o suficiente, que eles acabam se tornando, os problemas, acabam se tornando estaticamente indeterminados. Então eu vou fazer alguns comentários adicionais, ou alguns casos particulares ou específicos, de apoios ou de restrições, que não garantem o equilíbrio, ou que acabam tornando os corpos estaticamente indeterminados, ou seja, que só com a parte teórica, ou seja, só com o conteúdo que a gente estuda aqui em mecânica geral ou em estática, a gente não consegue resolver, determinar essas reações, só com o conteúdo que a gente estuda aqui em estática, Então eu vou apresentar aqui, mais para encerrar, o capítulo 4, a parte teórica, e na próxima videoaula eu vou apresentar um exemplo, para a gente encerrar todo o capítulo 4, tá certo? Restrições e elementos estaticamente indeterminados. Para garantir o equilíbrio de um corpo rígido, não é necessário apenas satisfazer as equações de equilíbrio. O corpo deve também ser adequadamente apoiado por seus suportes, foi o que eu comentei, e vocês vão ver melhor isso, essa questão aí do adequadamente apoiado, com os exemplos que eu vou apresentar, Então, a gente não é suficiente a gente aplicar, não é suficiente, a gente aplicar as equações de equilíbrio para analisar um problema, para garantir que ele está em equilíbrio, estático. Esses apoios eles têm de ser, adequadamente selecionados para garantir tanto o somatório das forças igual a zero, como o somatório dos momentos igual a zero, Alguns corpos podem ter mais apoios do que o necessário para o equilíbrio, que é o caso, dos elementos estaticamente indeterminados, enquanto outros podem não ter o suficiente, ou os apoios podem ser dispostos de uma maneira particular que pode fazer com que o corpo se mova, Ou seja, esses apoios aqui eles vão gerar restrições impróprias, Ou seja, os apoios são impróprios e, consequentemente, eles não vão conseguir garantir o equilíbrio estático do corpo rígido, Então a gente tem esses dois casos particulares aqui, de a gente ter mais apoios do que o necessário, ou seja, mais restrições do que o necessário, e pode ter casos de apoios que geram reações que são insuficientes, para garantir o equilíbrio estático. Cada um desses casos será agora discutido, Então temos dois tipos aí de casos particulares, que a gente vai analisar. Primeiro, os apoios redundantes, ou seja, que estão associados aos elementos estaticamente indeterminados, e as restrições impróprias, ou seja, os apoios impróprios. Então, primeiramente, eu vou apresentar esse primeiro caso aqui, dos apoios redundantes, que estão associados aos elementos estaticamente indeterminados, e em seguida eu vou discutir um pouco sobre os apoios que não foram adequadamente selecionados, que acabam gerando restrições impróprias, ou não adequadas, tá certo?
Então, primeiramente, vou apresentar aqui, né, os apoios redundantes, que acabam tornando, né, os elementos estaticamente indeterminados. Só lembrando que elementos estaticamente indeterminados são elementos que a gente não consegue determinar todas as reações, né, ou determinar as reações baseado apenas no conhecimento da estática ou da mecânica geral que a gente estuda nessa disciplina, né? A gente precisaria de equações adicionais que estariam associadas a outras disciplinas mais avançadas, né? Como, por exemplo, resistência dos materiais. Então, vocês só vão ver isso em outras disciplinas. Então, o primeiro caso está aqui, ó. Eu tenho uma viga engastada, né? Ou seja, com apoio fixo aqui em A. E além desse apoio fixo, eu ainda tenho aqui dois apoios do tipo rolete, ó, em B e em C, né? Eu apresentei isso aqui em videoaulas anteriores, né? Esse tipo de apoio fixo ou engaste, ele gera três reações, né? Que são AY, AX e momento em A. Então, só essas três reações já garantem o equilíbrio dessa viga, né? Ou seja, apenas a viga engastada ela já está com o equilíbrio estático garantido, né? Por quê? Porque a reação em AX restringe qualquer movimento aqui em X, né? Ou seja, qualquer componente de força em X, ela vai ser anulada com a reação AX. A reação em Y, né, vai anular qualquer força em X, não permitindo que a gente tenha uma restrição de movimento em Y, e a tendência de rotação aqui, ó, devido à ação de forças, é anulado, né, com o momento de reação. Então, apenas essas três reações aqui, ó, MA, AX e AY, são suficientes para garantir o equilíbrio dessa viga, né? Como eu ainda tenho aqui, ó, duas reações adicionais, esses apoios aqui, ó, acabam se tornando redundantes, né? O apoio B e o apoio C. Eu não precisaria desses dois apoios para garantir o equilíbrio estático, né? Apenas o engaste já garante o equilíbrio estático. Então, o apoio B e o apoio C, eles acabam se tornando redundantes, né? Outro caso é esse aqui, ó. Eu tenho aqui uma barra, né? Aqui, ó. Ela apresenta essa primeira curva e a segunda curva, né? E novamente eu tenho aqui a condição de um apoio fixo, né? Então, esse apoio fixo ou engaste, ele já gera restrição de movimento em X, em Y e em Z, né? Também vai gerar três momentos aqui, MX, MY e MZ, de reação. Então, apenas esse apoio fixo já garantiria o equilíbrio estático dessa barra, né? De modo que esse mancal acaba se tornando redundante, tá certo? O mancal é redundante porque só o apoio fixo já garante o equilíbrio estático. Então, eu tenho aqui, ó, o apoio fixo vai restringir três movimentos de translação, né? Associados a três forças de reação, ó, BX, BY e BZ, como também garante qualquer restrição de rotação, né? Associados aos momentos de reação MX, MY e MZ. Beleza, pessoal? Então, esse apoio aqui de mancal, né? O mancal acaba se tornando redundante, tá certo? Então, percebam que, para esse caso aqui do mancal, né? Como eu comentei na videoaula anterior, ele também já não gera reação de momento, porque o momento, o equilíbrio, né? A restrição de movimento e rotação já é garantido pelas forças aqui do próprio mancal e das reações do apoio fixo, beleza? Então, o mancal é um apoio redundante porque apenas o engaste aqui já garante o equilíbrio estático dessa barra. Agora eu vou apresentar os problemas que apresentam restrições impróprias, né? Então, o primeiro caso é esse aqui, ó. A gente tem aqui um rolete, né? Na vertical aqui, um pino e uma força externa aplicada, né? O que é que eu tenho aqui, ó? Eu vou ter uma reação AX e uma BX, né? E vou ter aqui um AY. Porém, ó, com a ação da força P, o que é que vai acontecer, né? Eu não vou garantir o equilíbrio, o somatório dos momentos igual a zero. Por quê?
Aqui eu só vou ter uma reação BX, né? Aqui AX e AY, né? Então BX, AX e AY. E a ação da força P. Percebam o seguinte, se eu fizer o somatório dos momentos em relação a esse ponto aqui, A, ó, eu vou ter um momento resultante devido à ação da força P. Eu não vou ter nenhuma reação para contrabalancear esse momento da força P, né? Ou seja, para anular o momento da força P. Então, a ação dessa força P vai tender a rotacionar essa viga. Né, ó? Se eu fizer o somatório dos momentos em relação a A, eu vou ter apenas o momento da força P. Eu não tenho um momento aqui, ó, devido a uma reação, né, de apoio para anular o momento dessa força P. Então, pela maneira aqui que o apoio B ele foi imposto aqui, né, na viga, ele não garante o equilíbrio estático, né? Porque não garante o equilíbrio, não garante a restrição de rotação, né, do movimento de rotação da viga, tá certo? Então por isso que acaba se tornando, né, um apoio impróprio. Outro caso é esse aqui, né, ó. Duas juntas esféricas, né, elas não restringem o movimento de rotação, apenas de translação. Então eu tenho três forças em A, AX, AY e AZ, e BX, BY e BZ. Porém, ó, como essa força está aplicada, né, distante aqui da linha de ação da força resultante, né, como vocês podem perceber aqui, essa barra tende a girar aqui em torno dessa linha, né? Então esses apoios acabam gerando, né, restrições impróprias, né? Porque não tem nenhum movimento de reação aqui para impedir que essa força P, né? Não tenho nenhuma restrição aqui, nenhuma reação de momento para impedir que essa força P seja deslocada, né? Ou seja, essa barra rotaciona em torno do eixo, né? Então aqui, ó, também tem um detalhe importante, né? Ó, aqui a gente cai sobre aquele caso do elemento com duas forças na extremidade, né? Então a força resultante, né? Como tem duas forças, apenas duas forças no elemento, né? A força resultante em A e a força resultante em B, elas possuem a mesma linha de ação, né? Então, como elas possuem a mesma linha de ação, se eu fizer o somatório dos momentos em relação a A ou em relação a B, né? Como elas possuem a mesma linha de ação, o momento gerado, o momento devido à ação de B e de A vai ser zero e vamos ter um momento resultante em P, né? Consequentemente, essa barra ela estaria rotacionando, né? Não garantindo o equilíbrio estático, ou seja, essas restrições dos apoios selecionados elas são impróprias, né? Outro caso aqui, né, de restrições impróprias, né? Só voltando aqui, né, para comentar também uma coisa que eu acabei esquecendo, né? Com relação ao número de reações, né? Ó, aqui eu tenho 5 reações, 3 reações em A, mais 2 reações aqui, uma em B e uma em C. Para o caso aqui de problema no plano, né, eu tenho 3 equações, né? 3 equações e 5 reações, né? Ou 5 incógnitas. Como eu estou aqui no plano, né, eu tenho apenas 3 equações. Somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero e somatório dos momentos igual a zero, né? Então eu vou ter 3 equações e 5 reações ou 5 incógnitas. Então eu não consigo resolver, né, utilizando apenas o conhecimento de estática. Por isso que são estaticamente indeterminados. As equações de equilíbrio não são suficientes para eu conseguir determinar as reações. Aqui eu tenho 3 reações de força e 3 reações de momento. Mais 2 de força aqui, ó, eu tenho 3, 6, 7 e 8, né? Então eu tenho 6 equações e 8
reações, né? Ou 8 incógnitas, né? 6 equações, somatório das forças em x, em y, em z, 3 equações, mais somatório das forças, o somatório dos momentos em relação aos eixos x, y e z, né? Então eu vou ter 3 equações para força, 3 equações para momento, 6 equações, porém 8 incógnitas, né? 6 equações, 8 incógnitas, eu não consigo resolver ou não consigo determinar as reações baseado apenas no conhecimento da estática, né? Que se baseia, obviamente, nas equações de equilíbrio. Aqui, ó, eu tenho 3 reações, né? Ó, 3 reações e 3 equações, consigo resolver, porém, as restrições são impróprias, consequentemente, o elemento não tem o equilíbrio estático garantido. Aqui, 3 reações com 3 reações, 6 reações, né? Ou 6 incógnitas e 6 equações. Consigo resolver, porém as restrições são impróprias, beleza? Então percebam que interessante, né? Mesmo eu tendo 3 incógnitas e 3 equações, né? Aparentemente é um problema ok de equilíbrio. Eu aplico o somatório das forças igual a zero, somatório dos momentos igual a zero, né? Porém, a gente percebe que os apoios eles geram reações que são impróprias para garantir o equilíbrio estático, né? E aqui, ó, eu tenho outro caso, né? Eu tenho apenas 2 reações e 3 equações, né? Porém, ó, aqui, né, de cara a gente percebe o seguinte: essa força P tem uma componente em x, né? Então, essa componente em x, ela não vai ser, ela não vai ser anulada, né, por nenhuma reação aqui, ó. Porque a reação aqui é apenas em y para A e para B. Então essa barra se deslocaria aqui, ó, para a direita devido à componente x, ó, da força P, né? Não há nenhuma restrição de movimento na direção x, né? Então esses apoios também são impróprios. Que a gente também cai aqui no mesmo caso, ó. Eu tenho apenas AY não, AZ, BZ e CZ, né? Então, uma força aplicada aqui, ó, de 100 newtons vai movimentar essa barra, né, na direção dessa força, porque não tem nenhuma outra reação que anule, né, essa força de 100 newtons. Então, essa barra tende a se deslocar aqui, ó, na direção do eixo X, né? Não há nenhuma reação para impedir, nenhuma restrição para impedir o movimento dessa barra na direção do eixo X, né? E para encerrar, ó, eu tenho esse caso aqui, né? Uma viga, né? Com uma parte central aqui, né? A conexão de elementos por pino, né? Então, se eu faço o diagrama de corpo livre apenas dessa seção central aqui, dessa peça central, a gente percebe o seguinte, né? Um elemento com 2 forças, logo a linha de ação está aqui, ó. Se eu fizer aqui a análise do somatório das forças em Y, né? Então, se eu fizer aqui, ó, somatório das forças em Y, eu vou perceber que eu não vou ter nenhuma restrição aqui, ó, gerada pelo apoio, né? De modo a anular essa força de 100 newtons, né? Logo, esses pinos aqui, né? De acordo com o que a gente observa aqui, como essa viga foi montada, esses apoios aqui e esse elo central, né, dos pinos A e B, eles não garantem o equilíbrio, né? Por quê? Porque não há nenhuma reação aqui para impedir, né, ou para anular essa força de 100 newtons, tá certo? Então é isso. Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.